e na realidade vou falar um pouquinho dessa segunda prisão que aprisiona as pessoas, que é viver sem um objetivo claro. Bom, vamos voltar um pouquinho à chave anterior. Se você assistiu o vídeo anterior, claro, você deve ter pegado a Bíblia, você deve ter lido lá o capítulo Gênesis 1, 26, que está descrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus fez o homem e a mulher. Depois a historinha muda lá, que Deus pegou uma parte lá da costela do homem. Não, mas na primeira página está escrito bem claro. Criou o macho e fêmea, Deus criou o homem e a mulher. Aquela história da costela, acho que foi uma corruptela que fizeram lá. Alguém se meteu lá no livro do cara original lá e meteu aquele negócio lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Então, você é criado à imagem, essa é a sua identidade. Sua identidade verdadeira é, sim, eu sou a imagem do Criador. Essa é a sua identidade. O resto, tudo você está. Você está advogado, você está médico, você está psicólogo, você está empresário, você está rico, não é? Você está temporariamente afortunado ou desafortunado, você está. Né? Mas o que você é mesmo é um ser ilimitado à imagem do Criador. Então, um ser de potencialidade. Aí você pode criar todos os estados na sua vida. Isso é importante para você perceber. Então, percebendo a primeira chave aí, livrando-se da primeira prisão que é achar que é pobre limitado, você deve se livrar dessa segunda prisão que aprisiona as pessoas, a grade que deixa as pessoas presas durante décadas, durante anos, que é viver sem um objetivo. Pasme mais, 93% das pessoas ou mais não tem um objetivo claro na vida. Na realidade, as pesquisas mais novas, né? Porque isso já foi maior, 98% não tem um objetivo. Então a pergunta para você é, você sabe o que você tem que fazer na vida? Diz para mim, escreve aí, você sabe o que tem que fazer na vida? Quero os seus comentários, que é importante. Além de depois dar o like também, compartilha, que é muito importante. Você sabe o que você veio fazer? Porque para 93% das pessoas, elas não sabem o que querem da vida, não têm um objetivo claro, não formulam essa estrada, essas linhas claras de onde quer chegar, não tem um alvo, e se você não tem um alvo, um objetivo para onde você caminhar, você vai caminhar em todas as direções. E é isso, por isso que boa parte da humanidade fica meio perdida. O que é esse meio perdida? Não saber para onde vai, porque você não estabeleceu o alvo ainda, se você não estabeleceu o caminho. Eu me lembrei agora, se você dirige carro, ou independente se você não dirige carro, mesmo se você anda de ônibus, não importa, você já deve ter passado pela experiência, que é o seguinte, o carro quando entra, ou um ônibus, quando ele entra numa dessas estradas ou ruas que estão pavimentando, então eles pavimentaram, então não deixam aquelas marcas, aquelas linhas, né? Eles não pintaram ainda a rua, então tá só aquele piche lá preto, aquela pavimentação preta. Você já percebeu quando não tem a linha amarela dividindo o que é direita, o que é esquerda, quem pode ir por aqui, todo mundo se atrapalha e fica aquela confusão de carro, todo mundo vai lá e um vai mais esperto, vai por cá, o outro empurra o outro para lá. Você já percebeu quando não tem umas linhas que guiam, né? Ocorrem mais acidentes, as pessoas ficam perdidas, não sabem exatamente, ficam inseguras. Assim me lembrou também quem não tem objetivo. Quando você não tem um objetivo a ser atingido, quando você não tem um alvo, você fica inseguro. Você pode olhar para tudo quanto é lugar. Então você tem que ter um alvo. É importante você estabelecer um alvo. E quem estabelece um alvo? Você. É interessante porque eu também fiz uma pesquisa aqui, eu vou já falar de uma pesquisa, mas eu fiz uma pesquisa e percebi que realmente eu mesmo, durante um tempo, fiquei, será que vai baixar um anjo, vai aparecer assim no meu quarto e vai dizer, você deve fazer isso, o seu caminho é por aqui, por aqui, por aqui. Mas não vai aparecer, não é? A não ser para as pessoas muito espiritualizadas, mas essas são muito poucas. Então, na realidade, você tem que determinar. Bom, deixa eu te contar. Teve um grande industrial americano chamado Andrew Carnegie. Esse foi o homem mais rico dos Estados Unidos. Se fosse atualizar
a fortuna dele e ele seria mais rico do que o dono da Amazon, que é hoje o homem mais rico aí do planeta, segundo as revistas interessadas aí, né? E o André Carnegie é um cara muito interessante, a biografia dele, porque é um escocês, chegou ainda adolescente, pré-adolescente nos Estados Unidos, numa família humilde, relativamente humilde, né? Vem como imigrante, começou trabalhando como empregado, depois foi estudando, tornou-se técnico, engenheiro, foi estudando, depois montou sua empresa e chegou a ser o maior industrial do aço no mundo. Quando estava no final da sua vida, próximo, chegando ao final da sua vida, o André Carnegie percebeu que não poderia carregar aquela fortuna, evidentemente, né? Então, um homem um pouco mais sábio, né? Usou toda a força, imagino, para conseguir aquela fortuna, mas bateu, acho que uma sabedoria lá no final. Ele falou, bom, em verdade ele deixou até declarado que o empresário que não doa e que não faz um serviço de doação não descobriu o que é ser empresário. Então ele resolve doar toda a sua fortuna, né? Criar uma fundação, a Fundação Carnegie, que criou várias universidades, a Universidade Carnegie Mellon nos Estados Unidos. Se você já foi para os Estados Unidos, você já deve ter visto lá. Tem várias universidades, várias escolas, vários casas de teatro e de shows. Uma delas é o Carnegie Hall. Carnegie Hall, você já deve ter ouvido falar que o sonho de muitos cantores é fazer uma apresentação no Carnegie Hall, que é um dos maiores centros lá em Nova York de apresentações. Então, o Carnegie deixou toda essa fortuna. Mas tem uma coisa interessante também. Ele falou assim, bem, não abaixa deixar a fortuna física em prédios físicos, assim por diante. Eu quero deixar um legado um pouco melhor, maior aí para as pessoas, para se autodesenvolverem. Então ele contratou um escritor chamado Napoleão Hill. Quem é de desenvolvimento, de crescimento pessoal, já ouviu falar desse senhor. É um cara chamado Napoleão Hill, escreveu vários livros, e o primeiro livro aí que o Napoleão Hill escreveu foi um livro que o André Carnegie pediu para ele escrever, deixando as lições para as pessoas se desenvolverem na vida, principalmente nessa parte financeira, né? Mas não só, mas se desenvolverem e crescerem na vida. Então ele pediu para fazer um livro em lições bem didáticas, curtas. Esse livro chama-se A Lei do Triunfo. Então quem gosta de ler, pode ler esse livro que vale a pena, muito a pena, Napoleão Hill. Tem várias lições. A primeira lição que você vai ver lá é uma lição que os americanos fazem muito e os brasileiros estão descobrindo agora. Qual é essa lição? É o Mastermind. O que é o Mastermind? É criar grupinhos, criar confrarias, né? Grupos de empresários se reúnem, grupos de pessoas que têm o mesmo objetivo se reúnem, grupos se reunir em grupos. Nunca ficar uma pessoa só lutando na vida, mas ter grupos, participar de grupos, né? Então isso está no DNA americano, eles aprenderam a desenvolver isso lá no início dos anos 1900 e antes até 1800 tinha muitos grupos lá, eles pegaram essa chave que eles chamam de Mastermind. É uma chave aí, outra chave aí que eu vou dar esse vídeo aí para você. Mas uma das primeiras coisas que ele pediu para o Napoleão Hill fazer é uma pesquisa com as pessoas. Então ele entrevistou mais de 1000 pessoas, perguntando se tinha um objetivo claro. E 98% na pesquisa do Napoleão Hill deixou claro que as pessoas comuns, as pessoas que não se realizaram, não tinham um objetivo claro. E 2% daqueles que eles chamavam os grandes empresários, mas não só empresários no sentido de fortuna, mas os grandes cientistas, grandes pessoas do terceiro setor, grandes humanistas, grandes escritores, ou seja, as pessoas que se realizaram grandes coisas na vida, deixar um legado, 2% apenas declararam ter um objetivo, partiu um objetivo em que elas estabeleceram um objetivo. Elas estabeleceram um objetivo para atingir na vida. Quero ser grande, quero ser um grande cientista, quero ser um grande educador, né? Quero fazer o bem para a humanidade aí ligado ao terceiro setor. Quero ser empresário, quero ser um grande empresário, quero deixar um legado. Ou seja, estabelecer um objetivo, um alvo claro e caminhar em direção a ele. O Napoleão Hill diz o seguinte, puxa, parecia tão óbvio, né? Mas até mesmo ele, Napoleão Hill, ele confessa, ele fala assim, engraçado, porque ele me pediu para fazer essa pesquisa, eu fui fazer a pesquisa,
E depois eu me perguntei, ele era jornalista, depois escritor, e já estava escrevendo ali para revistas e assim por diante, mas ele falou assim, mas eu não tinha um objetivo claro também. E ele passou a ter esse objetivo de cumprir essa missão que o Carnegie deixou. Então ele escreveu Pense em Riqueza, vários outros livros também. Veja, parece uma coisa simples, mas não é. Uma prisão que deixa as pessoas realmente encarceradas durante a vida inteira, não ter um objetivo claro. Não? Veja, a pessoa pode estar no interior lá, se é um agricultor, ele está colocando sempre a rocinha do mesmo jeito, se ele não estabelecer um objetivo maior de querer mais terras, uma roça melhor, querer uma safra melhor, querer investir no seu milho, e assim, tudo começa por aí, querer algo maior, melhor. Para quê? Para desenvolver suas potencialidades. Para quê? Para realizar mais, né? O mundo precisa de tantas realizações em todos os setores, não só no financeiro, né? Aqui geralmente a gente puxa para o financeiro, mas não só, né? Tá faltando grandes educadores. Agora, cadê os grandes educadores desse país, por exemplo? Grandes educadores, grandes maneiras de educar as crianças de maneira mais rápida, mais fácil. Então, pode ser um ideal, né? Tem vários objetivos que você pode estabelecer na vida, mas tudo começa com um objetivo. Se você não tem um objetivo, você está preso numa grade, esperando que as coisas aconteçam. Então, tem gente que fica esperando acontecer, mas não vai acontecer se você não estabelecer o alvo. Se você tem muita gente que tem, eu costumo dizer que tem muita gente que tem o arco na mão, tem a flecha na mão, mas não sabe para onde atirar. Você já imaginou isso? Que é bem isso, a pessoa tem o arco na mão, ela tem a flecha, ok, então tem os recursos, ela é inteligente, estudou, tal, mas para onde atirar? Se ela não sabe para onde atirar, ela fica olhando para tudo quanto é lugar. E aí não vai acertar em lugar nenhum, não. Ou então vai ficar atirando para tudo quanto é lugar. A gente vê muitas pessoas assim, não é? Ele fica atirando para tudo quanto é lugar. Para onde atirar? Mas será que vai descer alguém aqui um anjo? Será que eu vou ter um sonho? Pois é, tem gente que tem um sonho, tem gente que tem uma intuição, e tem gente que não tem essa intuição e não aparece um anjo para dizer o que você deve fazer nessa vida. Ela mesma pega um caderno e escreve: eu quero fazer isso. E aqui está uma chave, tem que ser um desejo pessoal seu, né? Se você não tiver um desejo pessoal seu, provavelmente alguém vai te dar um objetivo. Então é por isso que a gente faz, que a maioria de nós fazemos. A gente entra numa empresa com um único objetivo, ganhar um dinheirinho para pagar as contas e sobreviver. Não é isso que uma grande parte faz? Então a empresa vai dizer, o objetivo aqui é esse, você faz isso aqui, isso. Se você realizar bem aqui, a empresa vai dando objetivo para você. Então, alguém, ok, legal, aí te promove, aí você vai sendo promovido, aí você vai seguir na carreira. Essa é uma maneira de fazer. Veja que alguém está te dando um objetivo. Então, ou você estabelece o objetivo, ou vão te dar um objetivo. De qualquer maneira, enquanto você não decidir, mas mesmo na empresa, eu que trabalho com treinamento há mais de 25 anos, eu percebo isso muito nas empresas. Quando tem gente que entra na empresa e estabelece um objetivo. Eu entrei ainda como estagiário e eu quero chegar diretor. Tá? É um objetivo. Estabelecer o alvo. Eu quero chegar diretor. O que tem que fazer para chegar a diretor? Tem que falar línguas, tem que falar entender de pessoas, tem que se relacionar bem, não pode causar confusão com as pessoas, tem que aprender, tem que fazer isso. E se é diretor financeiro, tem que fazer finanças, economia ou administração, né? Não vai fazer sociologia, né? Mas se é recursos humanos, aí pode ser psicologia, pode ser sociologia ou outra área afim. Bom, caminhar, começa a dar passos. Você estabeleceu um objetivo, né? Estabeleceu o alvo, começa a caminhar em direção a ele. Simples assim. Tem um alvo, você tem onde atirar. Pá! Não tem um alvo, não tem onde se atirar. Tem o alvo, começa a caminhar, começa a atirar. Pá! Em direção e chega mais próximo, e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando. É aquele velho ditado chinês, né? Quer dizer, 1000 léguas se começa com o primeiro passo. Então, tem o alvo lá na frente, você dá o primeiro passo. Você dá o segundo passo, dá o terceiro passo, dá o quarto passo e vai indo dia após dia. Deixa eu dar um exemplo que fica mais fácil. Se você tem um objetivo de falar línguas, vamos começar por uma só, você não fala, vamos imaginar que você não fale nada de uma língua estrangeira. Inglês, vamos lá, o mais comum. Então não fala nada, mas você tem um desejo, é seu. É importante que o objetivo seja seu, não seja encomendado. Se vier encomendado, alguém falou assim, você tem que aprender inglês, ok, vai funcionar também, mas vai funcionar com menos força. É importante que seja
O grande objetivo tem que partir de dentro, é seu, tem que ser algo grande que vale a pena para você. Começa geralmente com um desejo muito grande, né? Então, o Napoleão Hill coloca isso lá no estudo que ele fez. Geralmente, começa com um desejo muito grande. Ele fala, o André Carnegie, quando chegou nos Estados Unidos como imigrante, ele estabeleceu muito cedo, ele falou assim, um dia que eu voltar para a Escócia, que chama-se, né, digamos, a síndrome do imigrante, né? Por que o japonês dá muito certo aqui, ou por que o brasileiro às vezes dá muito certo nos Estados Unidos, ou o italiano, os imigrantes que migraram geralmente têm a mente de imigrante. Não todos, mas a maioria tem a mente de imigrante, que é o seguinte, eu só posso voltar para minha terra em uma condição melhor do que aquela que eu vim. Então o André Carnegie falou assim, eu quero ser um grande industrial. Porque quando eu voltar para minha terra, eu quero ser reconhecido. E depois ele vai amadurecendo essa ideia, vai amadurecendo. Não é que você vai ficar só nessa ideia. O objetivo vai sendo aperfeiçoado, vai se amadurecendo. Mas ele começou a caminhar para isso. Então você estabeleceu o caminho para isso. Eu dizia, se você quer aprender uma língua, simples, quero aprender inglês. Tá bom. Talvez estabeleça uma meta em 2, 3 anos. É bom estabelecer uma meta. O objetivo é aquilo que você quer. A meta é só o objetivo com um prazo, com uma data. Então, estabeleça uma data. Agora, dê um passo todo dia. A grande chave está aqui para o objetivo. Primeiro, ter o objetivo. Segundo, todo dia um passo. Todo dia um passo. Então, decida, se você quer aprender uma segunda língua, todo dia aprender uma palavra ou uma frase. Ou uma palavra ou uma frase. Curta, pequena, todo dia. Só uma. Não precisa muito. Uma só. Não se concentre em ler um livro inteiro de inglês que você não vai entender, mas você está aprendendo uma palavra ou uma frase. Faz uma frase curta que é melhor, aprende uma frase, o que ela quer dizer, você traduz, não importa. O seu método, tem aí vários vídeos aí no YouTube que você pode aprender, né? Tem vários métodos e todos os métodos funcionam desde que você tenha um objetivo. Todos os métodos funcionam. Uns mais lentos, uns mais rápidos, mas todos funcionam desde que você tenha um objetivo. Uma frase pequena, todo dia. Todo dia uma frase nova. Todo dia uma frase nova. Sabe o que vai acontecer? Durante um mês você vai aprender 30 frases. Sabe o que vai acontecer? Durante um ano, se você cumprir isso todo dia, lembra? Todo dia um passo em direção ao seu objetivo. Durante um ano você vai ter 365 frases que você sabe. E isso depois do teu cérebro, com as conexões que você já estabeleceu, né? Lembra, os neurônios já estão trabalhando a favor, vai fazer essas frases trabalharem. Durante 2 anos você vai saber mais de 700 frases combinadas. Em 2 ou 3 anos no máximo você está dominando uma língua. Igual um nativo? Não, você vai trabalhar mais ainda, mas você já sabe falar, você já entrou numa empresa, você já cumpriu o seu objetivo, você já está lendo um livro, você já está entendendo uma música, aí você vai fazer uma viagem para lá, se você tiver grana, se você não tiver, você vai conseguir a grana para fazer a viagem, e aí você vai realizar o seu sonho. Ah, quero ser professor de línguas, de inglês. Muito bem. Então, é um trabalho um pouco maior. Então, 5 anos talvez. Comece. Quando você tiver 1 ano de frase, você começa a dar aula. Gratuito, você começa a fazer trabalho social, não importa, começa a dar aula. Por quê? Praticando, lembra? 1 passo, 2 passos, 3 passos. Bem, isso aqui é só um exemplo. Eu estou falando para quem quer emagrecer a mesma coisa. Não é? É 1 passo, quero emagrecer. É quantos quilos? Em quanto tempo? Estabeleça um objetivo maior, grande, assim, coloca um tempo mais elástico. Tá? O brasileiro às vezes quer tudo para ontem, fala assim, não, eu quero emagrecer em 1 semana. Aí faz essas dietas malucas aí, não tem quem aguente. Estabeleça 1 ano, você levou 1 ano para ficar talvez acima do peso, então 1 ano. 1 ano é ótimo. Todo dia você vai comer um pouco menos, 10% menos, vai colocar mais frutas, mais verduras, depois coloca exercícios físicos, toma mais água, não é isso? Mas que todo médico fala, as informações nós temos, é só estabelecer o alvo passo a passo. É isso que o Napoleão Hill diz, é isso que o André Carnegie deixou lá, né, como uma mensagem. Tem várias lições da Lei do Triunfo, se você quiser ler, mas aqui eu estou compartilhando para você essa chave para você sair dessa prisão. A chave é estabelecer um objetivo. Não ter um objetivo te deixa numa prisão de esperar, zona do conforto. Um dia vai acontecer, não vai acontecer.
Ah, pode ser que venha, pode ser, pode não ser. Pode ser que venha, como diz um colega meu que é espírita, eu não sou espírita, mas ele falou, pode ser que demore uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Você tem paciência para esperar 3, 4, 5 vidas? Olha, eu não tenho, então é melhor fazer nessa vida. Começa agora. Qualquer que seja o objetivo que você traçou, o seu cérebro pode realizar. Qualquer que seja. Você já deve ter visto vários vídeos aí motivacionais, talvez já tenha visto cursos, já tem experiência na sua família ou próximo, alguém no seu bairro, ou você conhece alguém que estabeleceu e foi e conseguiu realizar. Se ele consegue realizar, você também consegue. Como dizia um colega meu, ele falou assim, tem um cérebro? Eu também tenho, então eu posso realizar. Ele nasceu de um homem ou uma mulher? E eu falo assim, ele nasceu de um homem e uma mulher. Então, se ele nasceu de um homem e uma mulher, eu também nasci, eu posso realizar. O método dele era esse. Se não é um ser de outra dimensão, se é desse planeta e ele conseguiu, você também pode conseguir. Então, pega essa chave, sai dessa prisão, estabelece um objetivo e aí, sabendo a sua identidade, que você é filho, a imagem tem poderes ilimitados e com um objetivo na cabeça, então você já começou a dar o passo para a realização da sua vida. Dá um like no vídeo aí, dá um like, é muito importante, faz um comentário, dá um exemplo que eu gosto de saber, embora às vezes eu demore um pouco para responder, mas eu gosto de saber, né? Divide aí com quem você achar que deve dividir. Um grande abraço.